Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré, aqui diretamente da Casa da Sagrada Família, da Casa de São José. E é dele que nós queremos falar, que queremos entender, compreender e aprender. De São José, o pai putativo, o pai jurídico de Jesus. São José aqui neste lugar santo, ele cuidou do Filho de Deus. Esta igreja era chamada a igreja da nutrição, porque aqui São José nutriu o Filho de Deus. São José que trabalha para alimentar, para cuidar do Filho de Deus Jesus. É desta paternidade que nós queremos hoje falar, mas não somente aprender. Queremos, com o testemunho de hoje, entrarmos nesta paternidade humana para com o Filho de Deus, que continua em tantos homens que continuam, como São José, vivendo esta paternidade. Porque os pais são chamados a gerar, a criar os seus filhos para Deus. Não criam os filhos para si mesmos ou para uma sociedade como eles pensam e idealizam. Os filhos são criados para a humanidade. Os filhos são criados e gerados para a humanidade e para Deus. E São José nos ensina nesta paternidade desafiadora, uma paternidade que teve que fugir para o Egito, uma paternidade cheia de dificuldades, mas uma paternidade ligada ao divino, uma paternidade iluminadora, uma paternidade da providência. É assim que nós chamamos São José, é assim que nós rezamos a ele e queremos aprender com ele no programa de hoje, olhando uma família, escutando o testemunho de um pai que também cresceu na fé aqui em Nazaré, aqui na Terra Santa, e irá nos ajudar a entender como Deus ainda chama homens, mulheres a serem famílias, homens a serem pais. Estamos aqui com o nosso querido amigo, uma pessoa muito querida aqui na Basílica da Anunciação, aqui em Nazaré, o missionário Charles Roseno, que é brasileiro, é do Nordeste, Rio Grande do Norte, não é isso, Charles? Sim. Mossoró, Rio Grande do Norte. O Charles é da comunidade católica Shalom, ele e a sua esposa, ele é casado com a Yara, eles são missionários aqui na Terra Santa e é o papai do Gabriel e da Letícia Maria, que eu tive a graça de batizá-los aqui em Nazaré. Charles, missionário, trabalhou aqui na Basílica. Gostaria já de te agradecer, Charles, por tudo aquilo que você fez pela Basílica da Anunciação, pela casa aqui de São José, servindo como missionário, acolhendo os peregrinos. E hoje, como família, na comunidade católica Shalom, morando em Haifa, hoje vai nos falar da sua experiência, não somente de esposo da Yara, mas agora de papai do Gabriel e da Letícia Maria. Então, se eu tenho que te apresentar ainda melhor, que você o faça, Charles. Não, o senhor já falou tudo, né? Então, obrigado, padre, pelo convite. Para mim é sempre uma alegria, uma honra. Não me vejo nenhum mérito de estar aqui, mas se o senhor me convidou para partilhar alguma coisa, para mim é uma alegria, partilhar minha experiência aqui, né? Eu acho que são as experiências que nos enriquecem na vida, né? Muito obrigado. O Charles morou aqui, bem do lado deste santuário. Nós estamos aqui na casa de São José, na casa da Santa Família. O Charles morou aqui como solteiro, não foi? Sim. Charles, servindo a Basílica. Por isso nós te convidamos, porque você fez a experiência do discernimento para o matrimônio aqui, com a graça desse lugar santo, e hoje também é papai. Para falar de São José, eu penso que
não tem uma graça maior que escutar uma das pedras vivas aqui da Terra Santa, que vocês fazem parte da Terra Santa, dos cristãos da Terra Santa, falar dessa experiência. Charles, falar de ser pai, de ser esposo, de ser família aqui na Casa da Sagrada Família, como é a experiência? Primeiro de tudo, não tem palavras, né? Não tem uma fórmula exata. É um mistério muito grande, como é o local. O local é um mistério muito grande, maior do que nós, é um mistério realmente divino, e a gente toca nesse mistério, né? Quando o senhor comentou sobre... Eu cheguei como solteiro e foi muito belo, porque eu já partilhei várias vezes, inclusive com o Padre Bruno, ele conhece, me acompanhou um pouco a minha história aqui. É muito belo quando nós que cremos em Deus, nós acreditamos que Deus, ele tem, assim como Maria, ele tem desígnios, né? Ele não é uma coisa que é fechada, nós sabemos que é amarrado, tem que ser isso, desse jeito, nossa vida. Às vezes essas pessoas que têm fés duvidosas, que acreditam em outras coisas que não Deus, mas na verdade Deus, ele tem uma proposta para nós, né? E eu pude tocar nessa proposta aqui, porque como missionário da comunidade Shalom, eu fui enviado em missão para a Terra Santa, e hoje a Yara, que é minha esposa, também ela veio para cá antes de mim. Inclusive, ela veio para a fundação da comunidade Shalom, no serviço aqui no Santuário da Anunciação. E eu não a conhecia aqui. Então, Deus, nos seus desígnios, nos atraiu, porque temos algo semelhante, não só como missão, como consagrados, mas o mistério da anunciação, da encarnação. Nós tocamos muito nesse mistério, nós rezamos muito com esse mistério. E esse mistério da anunciação nos guiou, nos conduziu. Então, e o que é que nós podemos encontrar nesse mistério, né? Para falar da minha vida, da paternidade, da minha família, eu falo no mistério porque ele foi construído nisso, né? No sim de Maria, na humildade, no dizer sim à vontade de Deus. Eu acho que como pai, como família, ou em tudo na nossa vida, é sempre dizer sim à vontade de Deus. Tem uma coisa que eu aprendi aqui, padre, com o senhor também, que está há muito mais anos do que eu aqui e conhece muitas histórias, que quando, uma das coisas que a gente aprende, que quando São José ele morou aqui, na tradição, essa é uma tradição, né? Não tem nada que comprovadamente, mas a tradição fala que o carpinteiro daquela época não era um carpinteiro como nos tempos de hoje, né? Talvez fosse como um mestre de obras, talvez como um pequeno arquiteto, mas que ele fazia muitas coisas. Então, e me disseram, veja bem, São José, ele não era simplesmente um carpinteiro simples, ele era uma pessoa que sabia muito. Tecnicos, né? Era um artesão, né? Sabia fazer de tudo. No grego tem essa palavra, né, que fala, sabia fazer de tudo. Então ele tinha a condição financeira dele, para aquela época, era muito boa. Ou seja, Jesus, que também foi um carpinteiro, e José, eles foram pobres porque escolheram ser pobres, não porque não tinham acesso às condições. Então isso me ensinou também. Então, da mesma forma, eu escolho os desígnios de Deus, eu escolho a vontade de Deus, como consagrado escolho viver a pobreza, a castidade, a obediência segundo o meu estado de vida também, né? A comunidade, mas como também como esposo, eu também sou chamado a viver a castidade segundo a igreja. Então eu escolho, nada me é imposto, mas eu escolho. Então muitas coisas nós aprendemos aqui, que daria horas se fôssemos falar aqui, né? Santo Agostinho, falando de São José e também Santo Irineu de Nossa Senhora, os padres têm uma grande tradição no falar desse crescimento da fé em São José, que também cresceram na fé. Nossa Senhora cresceu no seu caminho de fé. Charles, você chegou hoje a ter a sua família. Não sabemos ainda, pode ser que Deus mande mais filhos, né? Amém. Quem sabe, né? Uma bênção, né? São bênçãos. Mas como você viveu, Charles, as etapas? Porque muitos que estão nos acompanhando, muitos seminaristas, não, me perguntam, padre, eu me sinto muito bem com as famílias, né? Uma vez um seminarista falou, padre, eu gosto tanto de estar com as meninas, eu gosto tanto de ver as crianças, eu posso ser padre? Eu falei, deve ser padre, porque o padre tem que amar a família, Exato. Tem que amar as crianças. Se Como complementa, você viveu o discernimento, Charles, de ser solteiro, casado e agora pai? Essas etapas vivendo na graça dos lugares santos, né?
Sim, primeiro de tudo, eu aprendi e comprovo na experiência, a gente nunca deve viver só. Nenhum processo de discernimento na nossa vida, não só vocacional, mas em toda a nossa vida, do trabalho, nos nossos problemas, desafios, a gente nunca deve resolver só para a nossa cabeça ou buscar a resposta apenas sozinho. É claro que a decisão é nossa, mas a primeira coisa é buscarmos o auxílio, primeiro de Deus, sempre rezando, sempre buscando, e Deus dá sinais, como vimos na história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e não é só apenas uma história, Deus manda seus sinais de diversas maneiras no nosso coração e vários sinais, mas também os nossos superiores, que nos acompanham, os nossos formadores. Então, na comunidade, por exemplo, assim como os religiosos, existem os nossos formadores que nos ajudam. Eles não vão dar as respostas exatas, mas vão nos ajudar a dar luzes, né? Colocando questões, questionando, é isso mesmo, né? Então eu fui descobrindo, e aqui me ajudou muito, porque eu rezo com esse mistério, eu contemplo esse mistério. Morando aqui, quando eu morei, na verdade, né? Hoje eu moro em Haifa, também aqui em Israel, mas todos os dias eu escutava o Evangelho, o Evangelho da Anunciação. Né? No 6º mês do ano, o anjo Gabriel foi enviado à cidade da Galiléia chamada Nazaré. Eu sei de memória, inclusive, padre, tem um período na infância da criança que a gente, quando vai botar para dormir, a gente tem que contar uma historinha. Mas isso é verdade, né? Tem fase, aí Gabriel fica assim, tipo, estou esperando a história, né? E eu conto a mesma história, porque como eu já sei de memória, aí eu conto, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado à cidade da Galiléia e ele fica lá esperando e dorme, né? Porque aquilo foi o que eu vivi, né? Eu escutava aqui em italiano, em português, em inglês, porque a gente celebra a missa, a gente assiste a missa, mas também durante o dia, no serviço do santuário, eu escutava o Evangelho todos os dias, então aquilo já é muito dentro de mim. E aquilo me ajudou também a me preparar, no sim, na obediência, na simplicidade, na saber esperar, né? Então isso me ajudou no processo também, porque aqui eu conheci a Yara no serviço, nós na comunidade temos, as missões são próximas, Haifa e Nazaré, e tendo algumas atividades juntas, a gente foi se conhecendo e trilhamos um caminho junto também com a comunidade, a gente também não faz só. Lembrando que não é ninguém que decide por nós, nós que tomamos a decisão, mas a comunidade nos ajuda, um padre nos ajuda, até uma confissão nos ajuda, uma confissão bem feita, ali vem uma sabedoria que muda tudo e a gente já vê com os outros olhos. Então, existem muitos elementos que é importante não fazer só. Eu acho que essa é a primeira coisa, é o que mais vem no meu coração, de que um discernimento na nossa vida, inclusive para todas as situações, que a gente nunca decida só. Você tem uma grande experiência, não somente de leituras, é o Evangelho realmente que encontrou espaço no teu coração e também com a graça do lugar santo. Por isso que eu queria te perguntar, penso que muitos pais que estão nos acompanhando já estão fazendo essa pergunta. Qual o aspecto da vida de São José, Charles, da vida, da experiência de São José aqui com Nossa Senhora e Jesus, que te está inspirando na tua formação, porque você disse que está em formação, está crescendo, sim. Né? Em ser um esposo e pai? Padre, assim, o que mais, existem muitos elementos, né? Quando nós paramos para meditar, eu sempre fui muito fã de São José. Já li livros sobre São José, livro um pouco mais espiritual, outro um pouco mais que estudou a cultura da época, dos costumes, né? Mas o que mais me chama a atenção é o próprio Evangelho, porque o que eu tomo como exemplo de São José na educação do meu filho, o meu filho Gabriel, porque ele já tem 1 ano e 4 meses, a Letícia nasceu agora, está com um mês, né? Que o Senhor acabou de batizar, graças a Deus. Mas é o cuidado, a atenção. Isso me chama muita atenção, o zelo, né? Porque muitas vezes nós somos formados em culturas na qual o pai ele é apenas aquele que
que a sua demonstração de amor é apenas trabalhando, que não deixa de ser, é óbvio, né? Trabalhando para sustentar a casa, e São José também fez isso, né? Trabalhava com dignidade para sustentar a casa, mas que chegava em casa e está cansado. E infelizmente hoje, muitas famílias, porque eu também acompanho famílias, ajudo, a gente acompanha, conversa, né? E sabemos de muitas dificuldades, porque a maioria está cansado e coloca os seus filhos para ficar com o celular. Hoje a tendência, infelizmente, as crianças estar com o celular, e os especialistas já falaram, né, isso é unanimidade internacional, que isso é prejudicial, principalmente até os 2 anos, né, para as crianças. Não deixar com o celular, ver uma vez ou outra como uma distração, mas deixar a cargo o cuidado com o celular, isso é um prejuízo muito grande para as crianças. E nós fazemos o possível para equilibrar os nossos trabalhos, a nossa missão, com o cuidado com o nosso filho. A gente não tem tempo para descansar, porque nós escolhemos, o que eu falei no início, é uma escolha. Eu escolho, quando estou livre, estar com meu filho, cuidar dele, estar com ele. É isso que me chama a atenção de São José, porque São José era assim. São José, ele estava atento, primeiro de tudo, à voz de Deus, né? Quando Deus falou em sonhos, São José estava atento, o cuidado, a atenção, esse amor, a não só executar uma função, mas a atenção, a ternura, o cuidado, a preocupação com os detalhes. Quando eu medito sobre várias passagens, né? Desde quando São José escutou do anjo que ele seria, né, o pai adotivo de Jesus, até a ida ao Egito, né, que quem conhece a história, você vai meditar, você pode imaginar, a gente faz essa exegese, imaginar na humanidade o cuidado, a atenção, não vamos parar aqui agora, tá cansado, vamos tomar um pouco de água, tá sol, tá calor, porque às vezes a gente só vê um resumo e imagina de forma muito folclórica, mas eles se encarnaram, né? O Evangelho foi encarnado, né, na vida, e São José viveu com certeza esse cuidado. Obrigado, Charles, porque você deu uma imagem da paternidade de São José, que é o exemplo para as famílias, para o exemplo de toda a paternidade, né? Você falando, eu estava me lembrando, eu também sou um guardião, eu sou responsável de uma comunidade, de um lugar, como um pastor aqui, né, na comunidade. Eu tenho que estar com os meus frades, eu tenho que estar com as pessoas que trabalham comigo, de modo especial os franciscanos, tenho que ter tempo para eles. Isso é muito importante. O pai, ele encontra tempo para estar com os filhos, é isso que dá aquela formação. Mas uma pergunta ainda desafiadora, como é desafiador ser hoje pai, numa paternidade nos tempos de hoje? Já com o Gabriel, que está com 1 ano e 4 meses, não é isso? Sim. Como você vive sendo como São José, e sabemos que São José, o homem na tradição hebraica, o pai é pai. Ele fala o que vai acontecer na casa. Sim. São José não era diferente. Sim. Nossa Senhora acendia a lâmpada, dizia suas palavras de oração, e São José comandava. E dizia, hoje é o momento do estudo, aqui você vai levantar, você vai trabalhar comigo. É o pai na tradição hebraica e cristã. E não podemos perder essa herança. Como Sim. você vive no concreto a doçura e a firmeza com o Gabriel, já no início da tua experiência de paternidade? Eu acho que começa com a preparação. Assim, primeiro que ninguém nasce sabendo ser pai, a gente aprende a ser pai. O Senhor também é pai espiritual, o Senhor sabe disso, né? A gente vai aprendendo a ser pai, mas também a gente já se prepara de buscar se informar, fazer um retiro, meditar o meu comportamento, o meu temperamento. Inclusive, na família, o pai ele não é só, né? O pai ele tem a mãe, José tinha Maria. E nós aprendemos e experimentamos na prática que é muito importante o diálogo entre os dois na educação do filho. Porque muitas vezes existe o conflito na formação da criança, porque a mãe, que foi formada de uma forma, muitas vezes, não só porque é mulher, mas foi formada de uma forma, de uma família, pensa de uma forma, educa de uma forma, o pai pensa de outra, e vira o conflito. Aí o filho não sabe qual é a referência a tomar. Então, antes mesmo de a gente ter nosso filho, a gente conversava. Eu acho que essa é a primeira dica.
eu com minha esposa, Yara, colhe, primeiro de tudo, porque às vezes até porque a gente já aprendeu na nossa vida, na nossa história, os problemas que a gente já viveu com os nossos pais, né? Algumas lacunas, algumas falhas, que ninguém é perfeito, né? Todos nós temos, e isso já nos ajudou como um exemplo. Então, olha, como é que vamos fazer com relação a isso? Então, já fica claro. Eu acho que é muito importante que as coisas sejam claras. A criança, eu já escutei muito sobre isso e experimento com meu filho, ele vê em nós um grande referencial. Ele vê um exemplo. O Gabriel, ele é um reflexo do exemplo que nós somos. Então, é preciso que seja claro para ele. É óbvio que numa criança de 1 ano e 4 meses eu não vou dar aulas de nada, mas na vida, na experiência, que seja claro para ele o que pode, o que não pode. E também eu acho que não aos extremos, nem ser rígido demais, acho que São José não foi assim, e nem ser brando demais, como o senhor falou. Esse equilíbrio, o bom senso, me vem agora essa palavra, o bom senso é fundamental. Charles, muito obrigado. Você já deu uma grande mensagem. Ia pedir uma mensagem final para os pais que estão nos acompanhando, que querem gerar os seus filhos, educar e gerar os seus filhos para Deus, mas você já deu a mensagem. Muito obrigado. Um prazer. Pelo que você faz também para a igreja, porque você tem essa igreja doméstica, que é a tua casa e a tua cooperação ao projeto de Deus. Muito obrigado pelo testemunho. Um grande abraço na Yara, no Gabriel e na Letícia. Obrigado pelo convite. Que este testemunho se torne em nós oração. O testemunho do Charles, de um pai que cresceu na escola de Nazaré. Ele cresceu na escola da Sagrada Família, aprendendo com São José. E nós rezamos a São José por todos os pais que vivem a paternidade nos desafios dos tempos de hoje, da modernidade e também da falta de trabalho, das dificuldades que vivem na sociedade relativista. Realmente, quanto hoje a vocação à família, a vocação a serem pais na igreja e na sociedade são realmente um dom e um chamado de Deus. Por isso vamos entregar todos os pais e também as paternidades espirituais dos senhores bispos, dos senhores padres, aqui na Casa da Sagrada Família, nas mãos de São José. E vamos lembrar também dos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. O primeiro pedido de oração é da Aline Ramos. Ela diz assim: peço a intercessão da Mãezinha do Céu para que obtenha a cura da dor de cabeça que há 1 ano me assola. Peço ainda que ela, no seu amor de mãe, me ajude e me oriente para eu ser aprovada no concurso público. Sou educadora e estou desejando muito trabalhar. No lugar do Santuário do Trabalho, Aline, estamos rezando para que você consiga um trabalho. Peço ainda pelo meu filho e seu desenvolvimento, pois ele ainda não fala. Eu creio muito. Amém. Estamos rezando, Aline, pelo teu pedido e também a Márcia de Sorocaba diz assim: peço oração pelo meu marido Guilherme e por mim, para que Deus nos conceda a graça de termos filhos. Fiquei muito feliz pela intercessão, por estarem rezando por mim, e será maravilhoso poder receber a relíquia da Gruta do Leite. Deus abençoe sempre, que continue levando Jesus para todas as pessoas. Obrigado pelas orações. Márcia, a nossa equipe irá providenciar a relíquia da Gruta do Leite e você irá receber sim, para que você possa ter este dom de ser uma mãe e do seu esposo um pai. É a vocação matrimonial e também da paternidade e da maternidade. Também temos o pedido de oração de Elizabeth, que pede oração pela sua família, pelo seu filho. Que Maria nos abençoe. Só a Mãe de Deus do céu tem poder de desfazer as nossas dificuldades. Obrigada. Sim, Elizabeth, realmente, com Deus, com a nossa fé, mas com a ação do Espírito Santo e da graça nas nossas vidas, nós podemos sempre caminhar, mesmo com as dificuldades. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook. E nós vamos depositar todos os pedidos aqui na Casa da Sagrada
família de Nazaré. E sempre lembrando e rezando a São José, o Pai da Providência, lembramos que ajudando a Canção Nova que vive da providência, entregamos a Canção Nova a São José e também a vocês, que vocês possam ajudar a Canção Nova. Ajudando a Canção Nova a fechar a campanha, vocês estão ajudando a Terra Santa, porque daqui imagens, celebrações, meditações, evangelho, estudos bíblicos chegam em tantas partes do mundo através da Canção Nova. Vamos ajudar e vamos entregar a Canção Nova a São José, Pai da Providência. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site